mas a prova que vai trazer luz, vai lançar luz no processo para a identificação da verdade dos fatos. Esse é o fundamento. E nessa linha, quer dizer, de um processo que prestigia a busca da verdade e que não tem os efeitos, cuja decisão não tem os efeitos da coisa julgada, não produz a coisa julgada, as decisões do judiciário devem, sim, ser observadas, seja elas no âmbito do recurso repetitivo ou da repercussão, no caso do STF, ou mesmo aquelas decisões reiteradas, aquela jurisprudência pacificada do STJ, deve ser observada. Claro que, afinal, quem vai dizer o direito, em última instância, é o Judiciário, não é o Conselho de Recursos Fiscais. Nessa linha, o Conselho tinha, eu diria, já pacificado o entendimento sobre decadência, que era a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, contando-se o termo inicial aí, a partir da ocorrência do fato gerador, independentemente de apresentação de declarações ou de pagamento do tributo. Essa era a jurisprudência pacificada, de longa data, no Conselho. Quando eu tenho 9 anos de Conselho, quando cheguei lá já era assim. Que eu particularmente adoto, e eu tenho muita cautela, quando falo como conselheiro, de adotar posições, em razão de que o exame do caso concreto pode me levar a uma conclusão diversa do que se diz aqui numa palestra, numa conversa informal, em qualquer outro ambiente que não aquele do julgamento. Mas isso eu posso falar porque esses foram os meus votos, foram as minhas decisões no decorrer desse período e, de fato, eu continuo entendendo que aplica-se o 150, parágrafo 4º, independente de pagamento. Sempre. Exatamente, em qualquer situação. Agora, nos julgados do Conselho, não é assim que eu tenho decidido ultimamente. Tenho que me adequar ao que vem decidindo o Judiciário e a Câmara Superior, como acabou de dizer a doutora Karen. Os outros aspectos, eu diria que são pontuais e ainda não... por exemplo, o que seria o pagamento? A estimativa paga no decorrer do ano para aquelas pessoas jurídicas que apuram lucro real anual, isso poderia ser considerado pagamento? A compensação de prejuízo poderia ser considerado pagamento? Parece-me que sim. Não a compensação de prejuízo, mas o pagamento por estimativa, aquele feito no decorrer do período. Agora, isso é o quê? R$10, R$1, R$1.000? Isso nós vamos ter que enfrentar ainda. E antecipar esse posicionamento aqui, infelizmente, eu não me sinto seguro para fazê-lo como julgador. Vamos enfrentar essas situações no caso concreto, nas situações concretas. E aí, claro, vamos ter o bom senso de escutar os argumentos das partes, dos contribuintes, dos representantes da Procuradoria da Fazenda Nacional, para chegarmos a uma conclusão. Então, esse aspecto, de fato, o que eu posso dizer é que ainda não, eu particularmente não tenho posição assumida. A minha posição permanece aquela mesma, do 150, parágrafo 4º. Apesar do recurso repetitivo do STJ. Não, a posição pessoal continua do 150, parágrafo 4º. Mas por outro lado, toda aquela introdução que eu fiz para situar a decisão no processo administrativo, o fato de não haver coisa julgada, verdade material, todos esses aspectos que estão vinculados ao processo administrativo, que vão me orientar para essa decisão, orientar os conselheiros ao enfrentar esses casos concretos com esses questionamentos específicos. Doutora Agora, a prova, obviamente, só para concluir, doutora, a prova do pagamento, se não houver, até muitas vezes esses processos foram formados antes dessa jurisprudência dos tribunais do Judiciário. Então, o contribuinte nem sabia que precisava falar em pagamento. Então, inexistindo dúvida quanto ao pagamento, se ele se realizou ou não, a minha tendência seria baixar o processo para uma diligência para que ficasse comprovada a apresentação do pagamento. Nós não temos no Conselho como acessar o sistema de pagamento da Receita Federal. Então, temos que solicitar o que o contribuinte traga ou que, até em primeiro lugar, que a Receita Federal faça uma avaliação nos seus sistemas e informe se foi pago ou não. Doutora Karen, 2 minutos. Eu não sabia que estava contando 5 minutos.
E eu achei que era só para responder a questão pontual. Então, você quer recuperar seus 3? Eu quero recuperar os 3, até porque se é para pelo menos transmitir o posicionamento, prefiro transmitir inteiro, porque eu só respondi a questão do exercício seguinte. Tem outros posicionamentos que são importantes. Primeiro deles, o que se considera como pagamento? Obviamente que na decisão do Superior Tribunal de Justiça ele fala simplesmente em pagamento. Ali ele estava julgando um caso de INSS, depois teve julgamento de ISS. Não se tratou, obviamente, de compensação, afeta ao âmbito federal. Não se tratou de antecipação, afeta ao imposto sobre a renda, porque isso não foi julgado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Todos os países que de longa data atuam com a questão de precedente judicial, e Kaulanen já fala isso, você tem um denominador comum, como você pode ter um fato que retira, pela especificidade daquilo, da regra comum daquela jurisprudência. E de duas uma, ou ela é inaplicável, ou você tem uma norma para adaptação daquela jurisprudência ao fato concreto. É o que se procurou fazer. Portanto, antecipação é considerado pagamento parcial no âmbito da Câmara Superior e do Pleno. Imposto de renda retido na fonte da própria pessoa jurídica também. Compensação também, até porque compensação é quitação de dívida. E isso se confirmou no Pleno também. Agora, eu, por exemplo, e o Pleno também decidiu dessa forma, foi até uma grande discussão lá. O imposto de renda, a autuação daquele imposto de renda, não o meu retido, que essa é uma antecipação de imposto, mas o imposto de renda que eu deixo de reter, ou seja, pagamento a beneficiário não identificado, não retenção na fonte de pagamento de funcionário por salário, as autuações de INSS, por exemplo. Isso é um tributo que é eminentemente lançado de ofício, porque é um imposto de renda retido na fonte que eu deixei de recolher. E aí eu não teria como atribuir pagamento parcial se não demonstrado que foi retido na fonte daquele contribuinte um valor. Teria que trazer uma prova de uma retenção parcial na fonte que a empresa fez daquele contribuinte. Do contrário, essa retenção na fonte se aplica sempre à regra do 173. A outra discussão que se tem é do prejuízo fiscal. Uma empresa com prejuízo fiscal, e aí é um ajuste de prejuízo fiscal, necessariamente sempre se aplicaria a regra do 173? Novamente me parece que o STJ não julgou observando essa questão e que ela deveria ter uma norma de adaptação. Infelizmente, para prejuízo fiscal, não vingou isso, mas eu diria, ouso dizer, acho que não foi nem efetivamente debatido no âmbito do Pleno, até porque a gente tinha naquela ocasião 500 processos para votar em 2 dias, mas o que me parece, e não está vingando no âmbito da Câmara Superior também, mas eu acho que isso ainda deve ser discutido, porque hoje, conversando até, Leonardo, conversando hoje, me parece que quando o STJ fala da aplicação do parágrafo único do 173, que é, eu conto como dias da cor da decadência, ou seja, início da decadência quando tiver medida preparatória para o lançamento, a declaração não é outra coisa senão uma medida preparatória para o lançamento, que é a DIPJ. Se na DIPJ eu apresento um prejuízo fiscal, então eu posso dizer que não aplico a regra de 150, mas também não é a do 1731, é a do 173, parágrafo único. Da data da declaração se conta o prazo decadencial. Ele antecipa, que aliás, doutora Maria Alberta, a jurisprudência que já havia sido firmada pela Câmara Superior antes da decisão do STJ. Então, se tiver um prejuízo fiscal, não tiver pagamento, não tiver dolo, seria o primeiro dia do exercício seguinte, seria contado a partir da data da entrega da declaração, e não do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, o que antecipa, via de regra, a contagem, o desacordo da contagem do prazo decadencial. Ainda só para finalizar, quando se fala em medida preparatória, me parece também que na decisão do STJ ele separa a medida preparatória no caso que tem simulação e a medida preparatória do caso que não tem simulação. É até um perigo essa decisão nesse ponto, porque se não tem simulação, então a medida preparatória, como eu falei, ainda que não tenha pagamento, no caso prejuízo fiscal, conto 5 anos a partir da data da entrega da declaração. Agora, se tiver simulação, parece que ele coloca
que teria o fisco, dentro de 5 anos, o direito de te intimar para dizer: estou vendo aqui simulação. E aquilo interromperia, ou recomeçaria um novo prazo decadencial. Me parece até afrontar as normas do CTN, mas a leitura leva a esse entendimento. Isso nunca foi apreciado no âmbito do Conselho e me parece que não nos vincula, porque apesar de constar do voto do ministro no julgamento do repetitivo, ali acredito que foi colocado como um obter dictum. E então, ainda que tivesse como simulação, se aplicaria 1731 e não essa contagem diferente. Vamos ouvir agora a opinião do doutor Peroba. Ele não é do CAF, é só advogado. Eu não sou do CAF, sou advogado, tenho bastante liberdade para falar sobre essa questão. Um minuto só antes disso, Mary, eu queria fazer duas proposições aqui, uma fase propositiva. Você sabe que eu sou entusiasta desse modelo, então eu sugeriria que você, no próximo ano, fizesse uma mesa dessas por dia. Eu acho que os temas são variados, tem muito assunto para ser discutido, eu acho que permite que, de fato, exista um debate. E a outra questão, eu venho até conversando com a Karen, quando eu estava vindo para cá, que é importante, é a seguinte: outro dia até eu escrevi um texto no Valor Econômico sobre isso. O Brasil está migrando de uma situação em que ela simplesmente seguiu o raciocínio de civil law, e hoje em dia nós estamos misturando conceitos de common law. Nós estamos aplicando precedentes, vinculando e reproduzindo essa ideia de precedentes. Você acha isso bom? Eu acho isso bom, mas eu acho que a gente não está preparado para fazer isso. Hoje em dia nós estamos num modelo misto, cada vez mais os precedentes têm relevância. A gente está vendo aqui o CARF reproduzindo, e nós não estamos parando para estabelecer critérios uniformes para que todos nós possamos analisar precedentes. Nos Estados Unidos, que adota o modelo de common law de maneira aberta há muito tempo, Inglaterra, você tem na cadeira na faculdade aula de interpretação de precedente. Se o precedente é tão importante assim, eu preciso estabelecer critérios uniformes para poder interpretá-lo. E aquela pessoa que está preparando o julgado precisa entender que, a partir dali, é aquilo que vai ser aplicado aos casos concretos, e, além de decidir o caso específico, ele está simplesmente dando um recado à sociedade. Então, também para o próximo seminário, eu sugiro que esse tema possa ser um tema para discussão. Mas vamos para o seminário. Vamos lá, vamos ao que interessa. Agora começou o seu tempo. Começou o meu tempo, mas eu sou rápido, eu falo rápido, não tem nenhum problema. Com 3 minutos eu resolvo isso aqui. Eu acho o seguinte: o dispositivo que diz que essas decisões devem ser refletidas, ou a palavra reproduzidas no CARF, me fazem entender que essas decisões, eu tentei fazer aqui a divisão entre critérios, mas elas têm questões objetivas, elas têm dados objetivos, elas têm alguns dados subjetivos. Na minha opinião, as duas coisas devem ser reproduzidas no julgamento do CARF pelo julgador. Quando eu falo de dados objetivos, eu estou me referindo ao conteúdo da decisão que especificou. Não se combina mais prazo de 50 com 73. Dado objetivo, não se combina mais. Então, nos julgamentos do CARF não se pode mais combinar. Ou se aplica um, ou se aplica outro. Conceito de pagamento parcial. É um dado objetivo, foi estabelecido pela decisão. Mas, além disso, tem uma outra categoria, na minha opinião, de dados subjetivos. Não se julgou simplesmente ali o caso da contribuição previdenciária, a Karen mencionou, ali não existia caso de compensação, etc. e tal. Mas existe um racional por trás daquela decisão. Na minha opinião, o racional que está por trás daquela decisão também deve ser aplicado no julgamento. E eu vou dar alguns exemplos. Quando se convencionou ali escolher pagamento, o que pretendeu dizer o julgador é que tem direito à homologação aquele que se manifesta querendo fazer algum tipo de quitação daquele valor. Pode ser por meio do pagamento, pode ser por meio da compensação, pode ser por meio da utilização de prejuízo fiscal. Ele quis pagar, ele quis quitar. A partir daquele momento, ele provoca o fisco para exercer o seu direito de fiscalização de 5 anos. Então, o racional por trás daquela expressão pagamento diz muito mais que isso. E o racional, na minha opinião, também deve ser aplicado aos julgamentos. É o que eu chamo de dados subjetivos, ou dados interpretativos da decisão que devem ser aplicados. O outro dele é pagamento parcial. É claro que a decisão não fala se é R$1, R$2, R$3. É qualquer pagamento parcial. E pagamento parcial é aquele que não é uma fraude, que não é uma simulação. Porque se é fraude ou simulação, está fora desse dispositivo. Tem um outro dispositivo que trata especificamente isso. É qualquer pagamento parcial, compensação parcial, utilização de prejuízo parcial. Se for uma situação de fraude, e aí eu concordo com a Luísa nesse aspecto, eu vou ter que examinar o caso. Agora, se for uma situação de fraude ou simulação, eu saí desse dispositivo e for para um dispositivo específico de fraude ou simulação.
Último relacionado, mais 2 pontos que eu gostaria de comentar, relacionado à questão da prova. Na minha opinião, se nós estamos tratando de pagamento ou formas de extinção do